Página 216. Abriram aí? Tá. Quando achar, Yasmin, avisa. Página 216. Ok, vamos lá. O que é ruído branco e como ele pode influenciar o sono? Lembrar vocês que a gente está estudando o quê? A energia, né? A energia é uma forma de realizar trabalho. A gente já viu que trabalho não é esse trabalho braçal, é um trabalho dentro da física e da química, que é um trabalho relacionado à força vezes deslocamento. Então, só há trabalho quando aplica-se uma força e um deslocamento. Aí nós vimos os tipos de energia, né, que são a energia cinética é igual a massa vezes a velocidade ao quadrado dividido por 2. Nós vimos a energia térmica, né, relacionada à termodinâmica. Nós vimos a energia sonora, a energia do som. Nós vimos a energia luminosa, a energia por ondas eletromagnéticas e a energia solar. Nós vimos a energia elétrica, né, que é o movimento dos elétrons. E agora a gente vai dar uma olhadinha no Conectando Saberes a respeito do ruído do som da televisão, né? Especificamente aí, tá bom? Vamos dar uma conversadazinha sobre isso aí. Então vamos lá. Pode ser o som da televisão ou rádio quando não estão sintonizados ou até mesmo o barulho constante do ar-condicionado. Em ambos os casos, trata-se de um ruído branco, sinal sonoro que contém todas as frequências na mesma potência. Quando está falhando, quando está um som constante, né? Ali as frequências elas estão na mesma oscilação, na mesma voltagem, tá? Esse barulho faz com que o limiar auditivo atinja seu nível máximo, o que significa que na presença desse tipo de som, os estímulos auditivos mais intensos têm menos capacidade de ativar o córtex cerebral durante o sono. Isso explica, por exemplo, porque algumas pessoas conseguem pegar no sono mais rápido se a televisão estiver ligada com volume moderado. Porque o que acontece? Quando você está assistindo televisão na parte da noite que você às vezes quer dormir, né? Aquele volume constante faz com que o seu cérebro acostume, né? Como se fosse um volume constante. E aí ele manda uma mensagem para o hipotálamo, né? Que é uma região do cérebro, uma parte cerebral, que vai desenvolver em você como se fosse uma tranquilidade, né? E aí você pega no sono mais rápido, certo? Dessa maneira, sim. Eu posso dizer assim, em linhas gerais é assim, né? Certo? Ok. Bom, o ruído branco é literalmente uma parede de energia sonora, diz Seth Holmes, neurocientista especializado em audição.
Atualmente, há diversos dispositivos que emitem ruído branco, como aplicativo de celular, disponíveis no mercado com a promessa de melhorar a qualidade do sono. De acordo com os especialistas, o ruído branco é ideal para disfarçar ou abafar outros sons do ambiente, como o barulho de carro, obras ou latidos de cachorro. Funciona bem para quem acorda com qualquer interrupção repentina de som, diz o neurotransmissor, né? Mas será que há contraindicações? Não, a menos que o volume do ruído branco seja tão alto que possa afetar a audição, afirma Newton Verhama, porta-voz da Academia Americana de Medicina do Sono. O ser humano tem como um número limitado de células ciliadas, cerca de 10 mil, responsáveis por captar o som. Então, ó, mais de 10 mil células responsáveis por captar o som, né? Então, tranquilidade pura aí para a gente poder, muitas das vezes, ter um sono melhor, um sono mais equilibrado, né? Então, é importante a gente ter esse domínio das coisas, né? De entender um pouco. Por isso que é bom esses Conectando Saberes, porque a gente entende um pouco como é que funciona o processo do nosso dia a dia, né? Ok? Bom, mas o neurocientista Homer adverte que se o ruído branco for aplicado todas as noites por um período prolongado, pode afetar essas células. Então, além disso, ele lembra que o sono é indispensável para a regeneração do organismo. A exposição constante ao ruído branco fará com que as células ciliadas permaneçam ativas e dê mais trabalho a elas para sanar qualquer dano que haja nessa área, certo? Dúvidas sobre os benefícios. Apesar dos inúmeros artigos sobre a eficácia do ruído branco para dormir melhor, não há pesquisa científica suficiente para comprovar esse benefício, tá? Horowitz observa que o estudo sobre a audição e o sono são relativamente novos. Segundo ele, ainda há muito a se explorar nessa área, mas ao invés de recorrer a truques para dormir, os especialistas afirmam que o mais importante é adotar uma rotina ou padrão de sono estável. Segundo o médico Newton Verman, da Academia Americana de Medicina do Sono, nem todos os distúrbios podem ser tratados como ruído branco. A tática não seria produtiva, por exemplo, não seria produtiva, por exemplo, em caso de apneia, quando a pessoa para de respirar durante o sono, certo? Porque tem gente que tem problema, né? Às vezes para a respiração aí não funciona bem, essa hipótese, certo? Holmes menciona, por sua vez, o ruído rosa e o ruído marrom. O primeiro combina frequências altas e baixas, como o som da chuva, enquanto o segundo pode ser apresentado, por exemplo, pelo barulho da queda de água à distância. O ruído branco seria como escutar uma cachoeira dentro do próprio quarto. Eles são mais naturais, porque é assim que percebemos o som do mundo. Agora sim, gente, sinceramente, eu não gosto de ouvir nenhum tipo de barulho. Eu sou pelo contrário, se tiver barulho de televisão, ou se tiver uma luzinha do carregador do celular, eu me incomodo logo. Para mim, o quarto tem que estar todo escuro, certo? Então, basicamente é isso. O que a gente precisa? A gente precisa dessa ideia aí para que a gente possa associar, né, algumas coisas que acontecem no nosso dia a dia através do sono. Principalmente porque o sono é o momento que se regenera todas as células do nosso corpo, né? Se a gente não descansar, não tiver um bom sono, a gente no outro dia acorda, como é que eu posso dizer? Tem uns que acordam, fica chato, outras pessoas ficam mal-humoradas, né? Outras pessoas ficam o dia todo em mole porque não dormiu bem, né? Então, assim, é importante você ter uma boa noite de sono para que você possa refletir um bom dia para você, certo? E é como eu falei para vocês,
Eu já não gosto de som. Quando o cara tá dormindo, eu prefiro ter, né? Não prefiro ter som me incomodando, certo? Bom, então aí a gente fecha o capítulo 10, né? Matéria e energia, e vamos às atividades. Atividades da página 218, certo? Resolver elas aí. Se Deus quiser, tranquilidade total aí para a gente resolver essas questões aí, sem problema. Primeira, diz assim: assinale a alternativa correta sobre fenômeno físico e fenômeno químico. Vamos dar uma relembradazinha aí? Bom, fenômeno físico é uma propriedade da matéria, né? Que a matéria não se altera. Exemplo, você pega a água, coloca no congelador, ela vira gelo. Você tira o gelo do congelador, ela vira água novamente. Ou seja, não alterei a composição da matéria, continua sendo água, então a matéria ela não foi modificada. Então ela é um fenômeno físico. Agora eu pego um papel, coloco fogo, ele vai virar o quê? Cinza. Alterei a composição da matéria, então isso aí é um fenômeno físico. Então ele quer saber a alternativa correta aí na primeira questão sobre o assunto. Vamos lá. Oxidação do ferro. Oxidação é um fenômeno físico? Gente, a oxidação é quando o ferro começa começa a se enferrujar, começa a perder a sua composição. É um fenômeno físico? Não, né, gente? É um fenômeno químico. Houve uma reação química ali para que o ferro comece a oxidar, tá? Então não pode ser, a letra A está incorreta. Em vez de ser fenômeno físico, seria fenômeno químico. B. Fusão do chumbo é um fenômeno químico. Gente, fusão é a passagem do estado sólido para o estado líquido. É um fenômeno físico, né? Fenômeno físico, não pode ser fenômeno químico, né? C. Combustão da madeira é um fenômeno químico. Sim, combustão é uma reação química, né? É um fenômeno químico. Queima do papel é um fenômeno. Não, a queima do papel é um fenômeno químico, não físico, né? Então, primeira questão, letra C. Ok? Letra C. Segunda, aquecer uma barra de ferro até o ponto de fusão, recolher o líquido em uma forma esférica, transformar em uma bola de ferro é exemplo de qual fenômeno? Gente, olha só, a gente primeiro, né, aqueceu, aí fundiu, depois virou líquido, depois virou sólido. Ou seja, a gente está se tratando de uma mesma substância aí, no caso é o ferro. Não houve alteração e não houve, como é que eu posso dizer? A gente não usou outra substância para mexer na estrutura da matéria, a gente só usou o ferro. Então, é um fenômeno físico. Metáfora A e a D, que diz que não é exemplo de fenômeno, né? Ou é a B ou é a C. A e D já está fora. Físico, pois a substância continua sendo ferro. É a letra B, né? Segunda questão, letra B. Ok? Muito fácil aí. Vamos à terceira. Considere as seguintes propriedades de um metal puro: densidade, resistência mecânica, condutibilidade elétrica, ponto de fusão e dureza. Qual dessas propriedades pode apresentar valores diferentes se formarmos liga de metal? Bom, quem é que a gente pode alterar aí, no caso, né? A densidade, a condutibilidade elétrica, o ponto de fusão e a dureza. A gente altera
4 substâncias aí, 4 materiais. Só não dá para alterar, gente, é a resistência mecânica, né? Quer dizer, desculpa, é o inverso. Dá para a gente alterar a densidade, dá para alterar a resistência mecânica, dá para alterar o ponto de fusão e dá para alterar a dureza. A condutibilidade elétrica vai sempre conduzir, porque o que acontece? A condutividade elétrica é uma propriedade que já faz parte do metal, né? Não tem como você alterar. É uma coisa que é natural aquilo ali. Pegou um ferro, colocou na corrente elétrica, ele vai gerar energia elétrica, tá? Vai conduzir corrente elétrica. Então, o único que não dá para alterar aí é a condutividade elétrica. Então, só temos 4. Resposta da terceira letra D, de Deus. Certo? Letra D de Deus. Quarta questão. Qual alternativa a seguir não poderíamos citar como propriedade geral da matéria? Vamos lá. Odor, extensão, impenetrabilidade, indestrutibilidade, inércia. Bom, propriedade geral da matéria, extensão é, impenetrabilidade é, indestrutibilidade é e a inércia é. A letra A, igual a Yasmin falou aí, não é uma propriedade geral da matéria, é uma propriedade específica ligada às propriedades organolépticas, né? Que são os 4 sentidos. No caso aí, o odor é o nariz, né? O olfato, né? Ok? O cheiro, né? Que a gente sente pelo nariz aí. O odor. Então, o odor é uma propriedade organoléptica. É isso mesmo, Yasmin. Quarta questão, letra A. Quinta questão. A propriedade pela qual dois ou mais corpos não podem ocupar o mesmo lugar no espaço, ao mesmo tempo, denominamos de quê? Letra A, porosidade. B, impenetrabilidade. C, extensão. D, densidade. E, inércia. Qual seria a resposta da quinta questão? Porosidade, impenetrabilidade, extensão, densidade ou inércia? Não, a inércia, Yasmin, é onde o corpo tende a estar em movimento ou em repouso, depende do referencial. Lembra que a gente já falou dessa propriedade? B, isso, Yasmin. Quinta questão, dois corpos não podem ocupar o mesmo lugar no espaço, é impenetrabilidade, viu? Letra B. Não, não tem como você ocupar dois corpos no espaço, né? Sexta. Sexta diz assim: no texto, um escultor recebe um bloco retangular de mármore e habitualmente o transforma de estátua de uma celebridade do cinema. Podemos identificar matéria, corpo e objeto. A partir daí, definir esses 3 conceitos: matéria, mármore, tudo aquilo que tem massa ocupa lugar no espaço. Corpo, bloco retangular de mármore, porção limitada da matéria, que por sua forma especial se presta a um determinado uso. E objeto, estátua de mármore, porção limitada da matéria. Diga aí a resposta, quando eu vou aqui pegar só um pouquinho d'água, estou com sede.
Oi. Oi, Yasmin. Tô aqui. Bom, a sexta questão, matéria, mármore, tudo aquilo que tem massa ocupa lugar no espaço. Essa tá certa. 2, corpo, porção limitada da matéria. Não, porção limitada da matéria é o objeto, né? Ele inverteu aí. Ok? Então, a resposta, letra A. Se somente a afirmativa 1 estiver correta, tá? Então, sexta questão, letra A. Beleza? Tranquilo aí? Sétima questão. Em condições normais, o ponto de ebulição da água é 100 graus Celsius. Ou seja, quando a água ela chega a uma temperatura de 100 graus Celsius, o que acontece? Ela começa a evaporar, né? Ela evapora e o volume de dentro do recipiente diminui automaticamente, tá? Podemos afirmar que esta é uma propriedade o quê? O ponto de ebulição, gente, é uma propriedade geral, é uma propriedade específica, é uma propriedade organoléptica? Qual seria a resposta aí? Qual seria a resposta dessa questão? Bom, o fenômeno do ponto de ebulição, gente, é uma propriedade específica da matéria, né? Propriedade específica da matéria, tá? Então, sétima questão, letra A também. Ok? Oitava, classifica as transformações a seguir como fenômenos físicos ou fenômenos químicos. Primeira, dissolução do açúcar na água. 2, envelhecimento de vinhos. 3, preparação de cal a partir do calcário. Bom, dissolução de água no açúcar, ali você não está realizando nenhum fenômeno químico, né? Ali é só a água vai continuar sendo água, só que é uma água doce, né? Não mudou a propriedade da matéria. Então, a um é um fenômeno físico. 2, envelhecimento de vinho. Não, aí o envelhecimento de vinho tem reação química, né? Fermentação. Então, fenômeno químico. E preparação de cal a partir do calcário também, é uma mistura química, né? Então, físico, químico e químico, respectivamente. Oitava questão, letra C. Alguma pergunta, gente, até aí? Só temos Yasmin, Isabelle. Alguma pergunta? Não, né? Ok. Nona questão. A elevação da temperatura de um sistema produz geralmente alterações que podem ser interpretadas. Yasmin, eu já coloquei no sistema, eu acho que a escola vai estar disponibilizando aí até sexta-feira. Pode ter certeza. Viu? A elevação da temperatura de um sistema produz geralmente alterações que podem ser interpretadas como sendo devido a processos físicos ou químicos. Medicamentos, em especial na forma de soluções, devem ser mantidos em recipientes fechados e protegidos do calor para que se evite, letra a evaporação de um ou mais de seus componentes. 2, a decomposição e consequente diminuição da quantidade de composto que constitui o princípio ativo. 3, formação de compostos indesejáveis ou potencialmente prejudiciais à saúde. Cada um desses processos, 1, 2 e 3, corresponde a um tipo de transformação classificada em, bom, o primeiro processo é a evaporação de um dos mais dos seus componentes. Gente, a evaporação, todo mundo sabe que é fenômeno físico, né? É quando a água sai do estado líquido para o estado gasoso. É evaporar. Evaporar não mudou a sua essência, não mudou a sua propriedade, então é um fenômeno físico. 2, decomposição, diminuição dos compostos que constitui. Gente, decomposição, para algo se decompor,
ele precisa reagir. Se há reação, é um fenômeno químico. Tá? 3. A formação de processos indesejáveis ou potencialmente prejudiciais à saúde. Também reação química, né? Porque o que acontece? Letra B, exatamente, Yasmin. Porque quando há formação de outras coisas, é porque ali reagiu, né? E formou outra substância prejudicial à saúde. Então, resposta letra B, né? Letra B. Ok? 10ª questão, que é a questão do Enem, né? Diz assim: o resultado da conversão direta de energia solar é uma das várias formas de energia alternativa de que se dispõe. O aquecimento solar é obtido por uma placa escura coberta por vidro, pela qual passa um tubo contendo água. A água circula conforme mostra o esquema abaixo, né? Você tem aí o vidro, a placa escura, a radiação solar, o coletor, né, do sol, o reservatório de água quente, o reservatório de água fria para poder condensar, né, e a água quente para o consumo. São feitas as seguintes afirmações quanto aos materiais utilizados no aquecedor solar. Primeiro, o reservatório de água quente deve ser metálico para conduzir melhor o calor. 2. A cobertura de vidro tem como função reter melhor o calor de forma semelhante ao que ocorre em uma estufa. E 3. A placa utilizada é escura para absorver melhor a energia radiante do sol, aquecendo a água com maior eficiência. Gente, olha só. Primeira, o reservatório da água quente deve ser metálico para conduzir melhor o calor. Olha só, não necessariamente, tá? O que acontece? Poderia ser de vidro, né? Porque o que acontece? O metal, ele é uma propriedade boa para conduzir corrente elétrica, tá? Então, não necessariamente para, no caso aí, ele está dizendo, ó, o reservatório de água quente deve ser metálico para... Não, poderia ser de vidro. O vidro ele é muito melhor, né? Que ele retém mais o calor, entendeu? Então, a 1 não está correta. 2. A cobertura de vidro tem como função melhor reter o calor, e isso, de forma semelhante ao que ocorre em uma estufa. Isso, certinho, a 2. 3. A placa utilizada é escura para absorver melhor a energia radiante do sol, aquecendo a água com maior eficiência. E isso, gente, a roupa preta, a gente usa ela para quê? Ah, porque é bonita. Mas se você sair no sol, é quase impossível você ver uma pessoa de dia usando roupa preta. Por quê? Porque todo mundo sabe que a roupa preta absorve calor, né? Então a placa utilizada é escura, ou seja, preta, mais escura, para poder absorver o calor. A 3 está certa também. Resposta, letra A, B, C, D, E. Letra E, né? Letra E. Certo? 11. 11, 11, 11, 11. Enem. Vamos lá, né? Pelas normas vigentes, o litro do álcool hidratado que abastece os veículos deve ser constituído de 96% de água, álcool puro e 4% de água em volume. As densidades desses componentes são aí na tabela. A água, né, 1.000 gramas por litro e álcool, 800 gramas por litro. Um técnico de órgão de defesa do consumidor inspecionou 5 postos suspeitos de venderem álcool hidratado fora das normas. Colheu uma amostra do produto em cada composto e mediu a densidade de cada um, né? Aí o que ele viu? A densidade do posto 1 tinha 822, a densidade do posto 2 tinha 820, a densidade do posto 3 tinha 815, a densidade do posto 4 tinha 808 e a densidade do posto 5 tinha 805. Aí ele diz assim: a partir desses dados, o técnico pôde concluir que estava com o combustível correto somente quais postos? Olha só, essa questão é bem interessante do ponto de vista econômico, né, e do ponto de vista técnico também, tá? O que acontece, gente? A gente tem aí a relação do álcool hidratado.
o álcool com a água, tá? Então, se você perceber aí, ó, o que que a gente observa? Que todos os postos estão acima de 800, certo? Que no caso aí é 822, 820, 815, 808, 805, tá? Então você vai ter que usar a densidade aqui para você poder explicar. Tudo bem? Espera aí, vamos lá. Ó. No caso é o seguinte, todos os valores aí que tiver, porque todos os cinco estão acima do permitido, certo? Mas assim, ele diz assim, ó, a partir desses dados, o técnico pode concluir que quem estava com o combustível correto somente os postos. Na verdade, nenhum deles aí estão corretos, né? Por quê? Porque estão acima da densidade do que é permitido. Porque a densidade do álcool, ela é o quê? É 800, né? A densidade da água é 1000. Só que o que acontece? O álcool ele tem 96% e a água ele tem só 4%, certo? Você teria que fazer uma proporção aqui para poder entender melhor. Agora, deixa eu dizer um bizu para vocês. Quando ele perguntar qual o posto mais correto, gente, é aquele que tiver as menores densidades, tá? Aquelas que estão mais próximas do real, né? Mais próxima do valor tabelado. No caso, o valor tabelado aí não era 800, então as duas mais próximas é qual? É o posto 4, que é 808, e o posto 5, que é 805. Os outros três postos, o 1, 2 e o 3, a densidade já deu muito acima, 815, 820, 822, tá? Então a resposta certa da questão 11, letra, é devido à densidade menor, né? Da densidade menor. Ok? Vamos então à questão 12. A naftalina, nome comercial do hidrocarboneto naftaleno. Naftalina, gente, para quem não lembra, nenhum de vocês aí, só temos 3 pessoas na sala, meu Deus, só a Isabelle. Chega a dar um dó. Vou fechar essa questão aqui, Isabelle, a 12, e vou parar, viu? Para não prejudicar muita gente. Só tem tu na sala. Complicado, viu? Aí depois, quando for fazer a prova, tira a nota baixa, fica reclamando, né? É difícil, viu? Vamos lá. Fechar essa questão 12 aqui. A naftalina, Isabelle, é aquela bolinha branca que nossos avós usam muito para matar barata. Coloca dentro da gaveta, né? Fica até com cheirinho bom na roupa. Então, a naftalina, nome comercial do hidrocarboneto naftaleno, é utilizada em gavetas e armários para proteger tecidos, papéis e livros de ataque de traça de outros insetos, principalmente barata, essas coisas, né? Assim como outros compostos, a naftalina ela tem propriedade de passar do estado sólido para o gasoso sem fundir-se. Esse fenômeno é chamado de quê? Olha só, quando você compra a naftalina, primeiro, quando você compra a naftalina, ela já vem dentro de um plástico, né? Fechado. Para quê? Para que ela não possa evaporar. Porque o que acontece? Quando você pega a naftalina e coloca ela dentro da gaveta, ela vai diminuindo a sua forma. Por quê? Porque ela está evaporando. Então vai ter uma hora que ela vai ficar tão pequenininha que ela vai sumir, tá? Então, aí, quando ela some, eu estou passando do estado sólido para o estado gasoso diretamente. Como é que a gente chama esse fenômeno? A gente chama esse fenômeno de sublimação. Questão 12, sublimação. Aí, Isabela, eu vou pedir desculpa a você, tá? Porque só tem você na sala, uma pessoa. O Roberto aí deve estar escutando também. Mas eu não vou continuar mais não, tá? Porque sublimação, letra B. Se o pessoal perder a correção aí depois para fazer a prova, vão ficar dizendo que, não sei, né? Então, vou parar por aqui, tá bom? Falta 3 minutos só. Não vou mais resolver questionar. Amanhã a gente continua, ok? Cheiro, até a próxima, até amanhã. Fui.